Olá, seja bem-vindo. Esta edição do Magazine Olímpico será integralmente dedicada à África. Nos Jogos do Continente, Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional, testemunhou de que forma os esportes podem auxiliar os países em desenvolvimento. Cyprien Nguidi, atleta da canoagem na África do Sul, sonha com os Jogos de Londres, mas na sua pátria, poderosa em muitos esportes, infelizmente a canoagem não é prioridade. Entre o inferno e o paraíso, o nosso programa faz uma visita à cidade em que vive Cyprien. Este é um ano especial para os esportes da África. Em 2011 acontece a celebração do 20º aniversário da Associação dos seus Comitês Olímpicos. A história mundial dos esportes no continente data da década de 60, mas só em 1991, em Lomé, no Togo, se fundou a associação. Este é um momento de muita festa. Um encontro olímpico em Durban. A África esperou ansiosamente por esse evento tão importante no seu território. Um evento que se definiu com a escolha de Pyeongchang, na Coreia do Sul, como a sede dos Jogos de Inverno de 2018. A África impressionou o mundo com a sua participação no Mundial de Atletismo em Daegu. Na lista de medalhas, o Quênia só ficou atrás dos Estados Unidos e da Rússia. A África demonstrou seu progresso cada vez mais consistente em 3 décadas de evolução. É uma evolução constante que já tem 30 anos de história. Eu não me preocupo em contar o número de medalhas, mas hoje já somamos 5 vezes mais do que tínhamos. Disputamos campeonatos do mundo e também Jogos Olímpicos, em esportes que podemos vencer. Por causa dos nossos esforços, o Comitê Olímpico Internacional nos deu apoio. Temos gente competente em inúmeros países. Et en général, nous envoyons aux États-Unis, en Europe, pour pouvoir avoir une formation plus importante. A África cresce cada vez mais na prática dos esportes. Tem medalhistas cada vez mais de diferentes países em diversas modalidades. Claro, ainda é um continente com muitos problemas, conflitos políticos e raciais, epidemias, crises sociais, mas o seu potencial é gigantesco. Un énorme potentiel en Afrique. Com 53 países, não existe entidade maior no mundo do que a Associação de Comitês Olímpicos. Mas nem todos dedicam a mesma importância aos esportes. Cada um dos 53 países tem as suas prioridades específicas. Inúmeros necessitam de ajuda, como a que propicia o Programa Olímpico de Solidariedade, um apoio crucial. Nós geramos mais de 4 bilhões de dólares e consideramos essencial auxiliar os países em desenvolvimento. Redistribuímos cerca de 94% do que obtemos, basicamente para os países em desenvolvimento. Desse montante, o COI, Comitê Olímpico Internacional, usa 25% para a infraestrutura e 75% nos esportes. Essa é a proporção do que nós cedemos. Redistribue à peu près 25% de ses ressources à ce que j'appelle le développement en général et 75% au sport de haut niveau et au sport de compétition. Nos Jogos da África e Moçambique, o presidente do COI se preocupou em analisar o que ocorre na região central do continente. De que forma o programa de apoio efetivamente funciona nos países em desenvolvimento. Desde a construção de novas instalações até a descoberta de novos atletas. Sempre com ênfase nos esportes como um instrumento de preservação da paz. Ruanda e Burundi não são países em destaque no movimento olímpico, mas especialmente por isso nos empenhamos em auxiliá-los. Sabemos que precisam de muita ajuda, sabemos que precisam se adaptar ao movimento olímpico. O nosso presidente fez questão de visitar esses 2 países e de enfatizar de que maneira o COI pode colaborar na preparação dos seus jovens atletas. São 2 países que sobreviveram a um verdadeiro genocídio e que lutam para se recuperar. Hutus contra Tutsis, de
O esporte também salva vidas. Atletas do futebol e do voleibol, nos dois países comprometidos pelo conflito étnico, esconderam e protegeram muitos compatriotas. Claro, não foi suficiente, mas o abrigo que propiciaram manteve ilesos inúmeros outros atletas. Non seulement c'est devenu un remède, un refuge, comme à l'église, mais c'est devenu aussi un support de communication important. O Memorial de Kigali ajuda a entender o que foi o horror do genocídio. Nós chegamos a organizar um torneio de futebol entre os rebeldes, do exército e da população. E eu acho que transmitimos uma mensagem linda, de fácil compreensão. A mensagem da paz e da tolerância. Nada como colocar uma bola em campo e pedir aos jovens: vamos jogar? Os esportes são capazes desse tipo de proposta. A paixão pelos esportes coloca sorrisos nas pessoas mesmo depois de uma crise absurda. Cette sorte de passion qui apporte un peu de... Et le sourire, c'est les jeunes, même malgré la crise que nous avons vécue. O COI se orgulha de utilizar os esportes como um instrumento de reconciliação. Uma das missões dos esportes é precisamente transmitir valores sadios aos jovens. Nem sempre valores relacionados diretamente com os esportes, mas também valores humanitários relacionados com a responsabilidade social. Pour lequel c'est d'ailleurs un vecteur très fort que nous devons employer. O esporte como instrumento de reconciliação. De maneira a atingir a maior quantidade possível de jovens, o COI recorre a uma série enorme de ações. Além das suas próprias atividades, faz convênios com entidades internacionais empenhadas na busca da paz. E ainda investe em instalações como centros de treinamentos e de competições já batizados de Olimpa África. Cada Olimpáfrica se localiza numa região muito carente do continente. Criamos uma espécie de complexo onde se pode praticar o voleibol, o basquete, o tênis, o futebol. Construímos inclusive uma pista de atletismo e oferecemos recursos para que cada complexo consiga funcionar de maneira autônoma. Um exemplo, o Olimpa África do Burundi, instalado em uma zona particularmente sensível, junto à fronteira do Congo, bem no epicentro de massacres, de rebeliões, de guerra civil, com todas as consequências mais dramáticas, populações dizimadas, doenças como a malária e a AIDS. Este Olimpa África se situa numa região extremamente confusa. Quando inauguramos o projeto, conseguimos trabalho para muita gente, principalmente para mulheres. No princípio, sinceramente, não acreditávamos que fosse dar certo. Gente faminta não se interessa pelos esportes, mas ao menos as pessoas tiveram o que comer e sobreviveram a uma tragédia ainda maior. Obviamente, o Olimpa África segue regras bem rigorosas. Não aceita nenhum tipo de afiliação política. Exige respeito pela higiene e pelo meio ambiente. Trata-se de um projeto em que se procura a ressocialização, a reintegração, e se baseia numa filosofia simples. Todos são absolutamente iguais. O nosso lema se baseia em 4 estrelas. A primeira, como acabar com o medo. A segunda, como quebrar o silêncio. A terceira, como substituir o ódio pela solidariedade. E a quarta, como manter o projeto em constante evolução. Temos confiança no espírito dos jovens. Fazemos com que todos se abram, conversem livremente e daí se aproximem cada vez mais. Aprendam como é importante que construam uma nova nação. Graças aos esportes, comunidades martirizadas têm uma excelente oportunidade de recuperação. Além de proporcionar o entretenimento, os esportes levam à reintegração dos indivíduos na coletividade, mesmo quando todos se empenham em uma competição. Eu diria que o resultado é extraordinário. Aqui, praticamente, não existem recursos. O governo não aplica um tostão nos esportes. Mas os jovens adoram o projeto, passam muito tempo aqui no centro. Na verdade, até porque não tem muita coisa para fazer. Eu acho que ainda vão se transformar em atletas excelentes.
Il passe beaucoup de temps ici à l'Entente Sportive, qui est un club qui a 14 cours, et n'ayant pas d'autres activités de loisirs, il passe beaucoup de temps sur les cours, et du coup, c'est les meilleurs joueurs de la région, quasiment, dans les catégories des jeunes et tout, il gagne quasiment tous les tournois en Afrique de l'Est. Os esportes educam. Ensinam a importância do respeito aos adversários, do respeito a regras, a importância da disciplina, da convivência. Jovens sem orientação, sem referências, aprendem todos esses valores graças aos esportes. A minha tarefa aqui é supervisionar os jovens de um lugar dilacerado pela guerra civil. Esse projeto faz com que os jovens se congracem através do judô. E o judô faz com que todos aprendam a usar a sua energia por uma boa causa, sem ódio e sem enfrentamentos estúpidos. Quando você está no tatame, você se esquece de tudo. Você se esquece da sua etnia, das suas origens religiosas. Você luta pela vitória no tatame. É só isso, diz Raquel. O COI se aplicou profundamente nesses dois países. Todos por aqui querem se divertir, correr, pular, chutar a bola. É o desejo de participar, essencial nos esportes. Um desejo que todos sentimos, mas que nesses países tão sofridos se torna ainda mais forte. Os esportes por aqui representam um oásis, mais do que um sonho. É um alívio para as rudezas da vida cotidiana. Na sua determinação de apoiar os esportes e de promover seu desenvolvimento nesses países, o presidente do COI faz questão de visitar os seus chefes de Estado. Esses contatos são essenciais. Eu me encontro com chefes de Estado para enfatizar a importância do nosso esforço conjunto. Abro todas as portas aos líderes que nos pedem apoio. Converso com líderes, ministros, encarregados dos esportes e procuro fazer com que se entendam, se unam e que os seus esportes se tornem mais fortes. Na África não existem patrocinadores ou financiadores privados. Cabe aos governos proporcionar ajuda indispensável aos esportes dos diversos países.